E aí, pessoal, muito bom dia. Vamos começar mais um encontro, né? Toda semana, quinta-feira, às 7h27, nós estamos aqui. Vamos conversar sobre empresas familiares, né? Falando mais especificamente sobre protocolo familiar. Para quem não me conhece, eu sou Geraldo Gonçalves, a minha formação profissional é advogado, eu sou mestre em Direito Empresarial, lido com famílias empresárias há 18 anos. Muito embora eu tenha mais de 18 anos de formado, né? Mas eu passei a trabalhar com empresas familiares, com famílias empresárias, em 2005, né? Nós estamos fazendo esse vídeo em 2023, então tem 18 anos, né? E por que essa marca temporal? Foi quando eu concluí o meu mestrado, né? Eu fiz mestrado de Direito Empresarial, focado na questão de holding. Cheguei a publicar, esse foi o meu primeiro livro, inclusive, né? A Sociedade Holding no Direito Brasileiro. Eu tenho um segundo livro, que na realidade ele está na editora, no momento da publicação desse vídeo aqui ele está na editora, e ele fala sobre governança familiar, holding e governança familiar. E eu tenho uma missão profissional, né? A minha missão é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Isso não é trabalho, gente. Isso para mim é uma diversão, é pura diversão, né? Eu lido com empresas familiares, enfim, diariamente. É o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu gosto. Eu gosto de outras coisas também, né, gente? Eu gosto de pescar, eu gosto de viajar, eu gosto de ter carros bons, eu gosto de curtir a vida, né? Mas em relação à minha atividade profissional, eu amo trabalhar com famílias empresárias, né? Entender essa dimensão da empresa familiar, entender o que as famílias passam por isso, e eu falo e faço isso com muita tranquilidade, porque eu passei por isso, né? Na minha família, a minha família foi a minha primeira cliente, né? Meu pai foi o meu primeiro cliente nesta questão de governança familiar, nessa questão de protocolo familiar. E então eu replico o que aconteceu comigo, aconteceu com os meus irmãos, aconteceu com a minha família. E como não tem segredo da minha família, né, eu tenho autorização e eu conto essa história e de forma muito tranquila, de forma muito feliz, porque a gente tem sempre que divulgar coisas boas, né, gente? E é isso que a gente faz, e é isso que eu levo para as famílias empresárias, né? E esse canal, ele se dedica a ampliar conhecimento, né? A trazer profissionais, mais profissionais, já tem vários profissionais, mas tem muito mercado, né? As pessoas, né, assim, eu vejo muito as pessoas falando muito sobre holding, muito importante, né? E a gente faz holding também aqui no nosso escritório, mas a holding ela precisa vir acompanhada de alguns combinados, né? E um combinado de extrema importância é o protocolo familiar. Então, eu convido a você que é administrador de empresa, eu convido você que é contador, convido você que é advogado. Venha aprender protocolo familiar, né? E coloque esse produto aí na sua atividade profissional, para que você também passe a trabalhar com empresas familiares, para que você possa levar, né, esta ferramenta, esse conhecimento aí para as empresas, para as famílias com as quais você se relaciona, né? Além de fazer um trabalho de extrema importância para as famílias empresárias,
você será muito bem remunerado, né? É um trabalho fácil de fazer, é um trabalho, como todo trabalho, tem que ter empenho, tem que ter dedicação, né? Mas não é um trabalho específico de advogado. Eu vejo muitos profissionais, não só advogados, contadores ou administradores, fazendo protocolo familiar, né? Mas isso permite então que você possa formar vários outros profissionais que queiram ganhar mais dinheiro, que queiram também oferecer um serviço diferenciado, né? Aí no seu dia a dia, na sua atividade profissional, né? Porque às vezes você imagina, administrador só trabalha com gestão, administração da empresa. Não necessariamente, né? Ele pode ampliar, e eu vejo muitos administradores fazendo isso, né? Com muita maestria, inclusive. Contadores, né? Eu tenho vários amigos contadores, vários amigos que inclusive nos seguem aqui no canal, nos seguem lá no canal do nosso escritório, lá no GGSADB, que fazem protocolo, que fazem holding, fazem governança familiar. E os advogados, né? Também são muitos advogados que também fazem. Mas o certo é o seguinte, gente, as empresas familiares representam mais de 95% das sociedades existentes no Brasil. São as chamadas empresas de controle familiar. Todas essas empresas são potenciais clientes aí para vocês, para nós que trabalhamos com empresas familiares. Então o mercado ele é enorme, o mercado ele é gigante e você está desperdiçando essa oportunidade, você está focando aí só na questão da gestão das empresas, ou na questão da contabilidade, ou mesmo na questão processual da empresa. Ofereça esse produto para ir para o seu cliente, para o seu conhecido, ofereça essa oportunidade, que às vezes a empresa familiar, ela tem um problema, mas às vezes não sabe que tem um problema. Ou se sabe, não tem a ideia de como resolver, né? Aí quando chega um terceiro, quando chega você, contador, administrador, você chega de forma isenta, né? Não está envolvida dentro do núcleo familiar, e você tem a liberdade de fazer a conclusão, depois de ouvir aquela história, a gente chama de pré-mapeamento, né? E aí já entrando no assunto de hoje, né? Das cláusulas especiais. Digo cláusulas especiais, aquelas cláusulas que não pode faltar aí no seu protocolo. Então quando você faz aquela análise, né? Quando você está ali no pré-mapeamento do protocolo familiar, você vai identificar, né? Quais são os desafios que aquela família está passando, né? Os filhos cresceram, muitos já casaram, tem alguns filhos dentro do negócio familiar, outros estão fora, e o fundador, a fundadora, o dono, a dona, ela já está pensando então na sucessão. Como eu vou fazer a sucessão? Como eu vou trabalhar essa questão societária dentro da minha família para que a empresa familiar ela se perpetue, para que a empresa familiar continue, mesmo quando o dono, mesmo quando o fundador e a fundadora não mais estiver aqui, né? E é um grande desafio, mas é um desafio gostoso, é um desafio interessante, e você tem toda a condição de fazer isso, de fazer um trabalho extraordinário aí para essa família, né, de prestar um serviço de excelência na família, porque você já tem um conhecimento, uma base, um alicerce sobre isso. Os princípios gerais você já sabe, né? O que eu estou trazendo aqui são especificidades, são detalhes, né? É a cereja do bolo. É isso que eu tô entregando aqui nesse canal. É isso que eu vou te mostrar aqui. É isso que nós tratamos aqui e que vai mudar a realidade aí do seu cliente, né? Da família com a qual você trabalha, né? Isso
eu chamo de protocolo familiar. Isso tem alguns requisitos, né? São algumas cláusulas tidas como cláusulas especiais. Eu tive a cautela de anotar todos aqui. Isso é fruto de um artigo, né? Um artigo que eu escrevi, está lá no nosso blog, e está no meu livro, inclusive, né? No livro Governança Familiar, que logo vai estar disponível para você acessar. E eu fiz isso, não foi com o intuito de ganhar dinheiro com o livro, de jeito nenhum. Foi com o intuito exatamente de divulgar conhecimento e de compartilhar. Primeiro que eu não sou sumidade no assunto. Não, eu aprendo todos os dias. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não tive aula de protocolo familiar na faculdade, de governança familiar na faculdade. Isso eu aprendi na vida, isso eu aprendi ouvindo as pessoas, isso eu aprendi com grandes mestres, com professores extraordinários que eu tive posteriormente, né? Renato Bernhoft, Alisson Paulinelli, Haroldo Plínio Gonçalves, são pessoas que me ensinaram muito, né? E aí você pega um pouquinho ali, você pega outro pouquinho ali e você vai criando, né? E eu então, depois fui também, né, participei da Fundação Dom Cabral, uma escola fantástica, sabe? A Fundação Dom Cabral é uma escola fantástica, uma escola de negócio de muita respeitabilidade, não só no Brasil, né, mas no mundo, né? Tem o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também, que presta um serviço muito relevante para empresas familiares, né, tratando de governança corporativa, né? Isso é que me trouxe até aqui, né? E daqui para frente eu quero estar com você, né? Porque isso fez sentido para mim, isso foi bom para mim, e isso vai ser bom para você. Eu prosperei na vida, eu ganhei dinheiro e continuo ganhando bem, né? Porque é um serviço diferenciado, é um serviço bom, e isso não tem preço, isso tem valor. E o cliente percebe isso, né? A empresa familiar percebe isso. Então, eu fiz umas anotações aqui e eu quero compartilhar com vocês algumas cláusulas. Eu não estou dizendo que são todas as cláusulas, mesmo porque o tempo não nos permite isso aqui, né? Mas o que não pode faltar lá no protocolo familiar? Quais são as cláusulas especiais ou tidas como indispensáveis lá no protocolo familiar, né? Primeira delas, os valores. Quais são os valores da família com a qual você tem trabalhado, né? Qual é o propósito dessa família, né? Isso é a própria família que vai falar para você. Você vai apenas ser um facilitador daquela conversa. E a família vai dizer, olha, nós acreditamos nisso, naquilo, esses aqui são nossos valores, né? Esse aqui é o nosso propósito. Eu trabalho com alimentos, qualquer outro segmento, né? Ele tem um propósito. Cada família, talvez ela não saiba, talvez ela não tenha ainda parado para pensar sobre isso. E você vai direcionar essa conversa, né? Qual é o propósito? Qual é a missão? Quais são os valores daquela família? Então essas três questões, propósito, missão e valores, precisa constar aí do protocolo. E quem vai dizer para você, profissional que está trabalhando, que é um mentor, né, que está fazendo esse trabalho aí com a família, quem vai dizer para vocês é a própria família. Então você que é advogado, contador ou administrador vai apenas então concluir, absorver aquelas informações e já deixar claro ali no protocolo familiar, né, essas três questões que eu acabei de mencionar. Isso é uma cláusula de extrema importância, né? A missão da família empresária, né? O propósito da família empresária, os valores da família empresária. De extrema importância você tratar disso, porque isso, gente, lá dentro do protocolo, isso reforça o legado.
fundador, ele quer perpetuar aquilo que ele conquistou. E quando eu digo perpetuar, não é perpetuar só o patrimônio, mas os valores, a história, o que ele acredita. Ele quer que aquilo dê continuidade. Ele trouxe a empresa familiar, o negócio familiar até aqui. E aquele negócio tem que continuar prosperando. Isso é legado. É como se fosse uma corrida, uma maratona, uma corrida de longa distância. O fundador veio até aqui. E ele está, então, preparando para que a segunda geração, para que os filhos deem continuidade a essa corrida. Né? Não só no âmbito da família, mas também no âmbito da sociedade. E, por fim, no âmbito do patrimônio. São os 3 círculos da governança. Ok? A governança familiar, a societária e a governança patrimonial. Né? E quando você quer perpetuar esses valores da família, aquilo que a família acredita, não é necessariamente só dentro da família, né? Como eu acabei de dizer, é dentro desses 3 ciclos, né? Sociedade, família, a sociedade no que diz a empresa, né? E a família e o patrimônio, né? Então é isso que você não pode deixar de faltar aí no protocolo familiar. E assim você está deixando muito claro o legado, a perpetuação daqueles valores. E cabe depois aos sucessores, aos filhos dos fundadores, dar continuidade a isso, né? Porque o grande problema que a gente vê, e o protocolo familiar ele vem para ajudar nesse desafio, é a perpetuação dos valores, da missão familiar, né? Da família empresária. Então isso tem que deixar muito bem claro. E aí começa a abrir as outras questões, para a questão, por exemplo, que também não pode faltar dentro do protocolo, a questão da gestão, né? Da sucessão propriamente dito dentro da empresa. Veja, no nosso caso, por exemplo, 6 irmãos. Não necessariamente todos os 6 irmãos tinham que trabalhar na empresa familiar. E normalmente não trabalham mesmo. Eu, por exemplo, não trabalho e nem quero trabalhar lá. Mas eu sou sócio, eu tenho interesse lá, né? Então isso tem que ser tratado dentro do protocolo familiar, né? Na falta do dono, na falta do fundador, da fundadora, quem vai dar continuidade a isso aqui? Quem que vai gerir isso aqui? Então isso é de extrema importância que você coloque essa cláusula de sucessão, né, dentro da empresa familiar. Para quê? Para que por ocasião do passamento do dono, né, do fundador, da fundadora, as questões já estejam resolvidas, né? Porque para isso evitar processo de inventário, você não precisa ser especialista para saber que processo de inventário é um grande problema na sociedade brasileira. Os processos são processos demorados, são processos muito caros. E o protocolo familiar, a governança familiar, ela vai evitar esse processo de inventário. E você fica aqui comigo, que você vai entender como isso funciona, né? Então, no nosso caso, por exemplo, 6 irmãos, foi nomeado um irmão, né? Aquele que estava mais relacionado aos interesses ali, aos negócios da família, né? O que estava dentro da empresa familiar, os outros já estavam fora. E esse irmão, então, constou do protocolo familiar que ele ia, então, dar sequência ao negócio familiar. Não como dono, o dono no sentido assim, ele não é dono, ele não é dono de tudo, ele é dono de uma fração. Então, na realidade, a gente chama ele de sócio. E aí eu tenho até aprendi isso na vida, né, gente? Quem é sócio tem patrão, tem que dar satisfação, né? É outra questão importante do protocolo familiar, uma outra cláusula
de extrema importância no protocolo familiar. Prestação de contas. Isso não pode faltar aí no protocolo que você vai fazer. Prestação de contas. Veja, a empresa familiar, ela acaba misturando família e negócio. E isso gera conflito. E isso gera possibilidade de treta, de confusão. Então, a prestação de conta, essa cláusula especial de prestação de conta, ela é de extrema importância aí no protocolo familiar. Então você, vai ter que instigar a família empresária, a família aí que vai ser a sua cliente, para que eles tratem disso. Como é que vai ser a prestação de contas? Mas nunca existiu prestação de contas. Ué, nunca existiu porque era o dono prestando conta para ele mesmo? Não fazia sentido, eu prestar conta para mim mesmo. Eu apenas assinava lá os documentos que o contador me mandava. Poderia o dono responder aí para você. Só que agora você está falando de uma sociedade de sócios que não se escolheram. Uma sociedade de irmãos. E esta cláusula de prestação de contas, ela é de extrema importância. Esta cláusula, gente, ela vai evitar muito perrengue aí na família empresária, aí na sua cliente. Porque quando você estabelece essa condição, você coloca épocas, datas ou mês em que ela deve acontecer, porque a lei diz que é pelo menos uma vez por ano tem que ter prestação de contas. Uma vez por ano. Mas você pode estabelecer, a família pode querer que seja mais de uma vez. Por exemplo, seja de 6 em 6 meses. Os protocolos familiares, por exemplo, com os quais eu já trabalhei, normalmente as famílias pedem mais de uma prestação, estabelece mais de uma prestação de contas no ano. Normalmente 2, já vi até o caso de 3, mas eu acho que 2 é o suficiente. E ali os sócios, a família vai se reunir para que o gestor, aquele gestor que está lá naquela cláusula especial que nós falamos antes, da sucessão, da administração, ele que está tocando o negócio familiar, e ele vai prestar contas para os demais. Isso dá transparência. Isso é uma ferramenta de extrema importância e fácil de fazer, gente. Fácil. O difícil é quando não há esse combinado aí na empresa familiar, não se tem isso, e aí um determinado irmão, um sócio, ele vai e acaba, fazendo algum questionamento ao gestor, ao irmão, e às vezes o irmão não está bem naquele dia, ou a pergunta não é feita de forma adequada, aí a treta acontece. Isso não pode acontecer, isso não é legal, isso não é bom para a empresa familiar. Então, por isso, a cláusula da prestação de conta é de extrema importância aí na empresa familiar. Veja, uma outra cláusula que eu anotei aqui para discutir é a atuação dos familiares na empresa. Veja, da primeira para a segunda geração, é normal. Um filho vai trabalhar, o outro filho vai trabalhar também, o outro já tem uma outra atividade e não está trabalhando na empresa, e está tudo certo. A coisa vai tocando. Só que, mesmo aqueles filhos que estão trabalhando na empresa, começa a ter umas tretas. Valor de prolabore. Às vezes um filho, por exemplo, está na direção, é diretor da empresa, o outro é um chefe de departamento, Enfim, são funções com salários diferentes, Eu já tive algumas tretas aqui com famílias em que nós resolvemos essa parada. Ora, você paga os familiares
em razão do DNA, em razão do sangue ou em razão da função por eles exercida, né? Porque se for em razão da função, o diretor da empresa, presidente da empresa, teoricamente é de se imaginar que ele tem uma remuneração maior que o chefe da oficina, que às vezes é o irmão dele, né? Ou o presidente da empresa vai ganhar igual o chefe da oficina. São cargos de extrema importância. Eu não estou aqui diminuindo a importância de nenhum dos cargos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas dizendo para você que é preciso tratar desse assunto aí na empresa familiar. Como que vai ser a atuação dos familiares, dos sócios, ou não, né? Porque você pode ter familiares sócios que também trabalham na empresa, e você pode ter familiares que não são sócios e que trabalham na empresa. Quer um exemplo? Vamos imaginar que a minha filha, né, ou seja, ela é neta do fundador, ela trabalha na empresa familiar. Ela não é sócia, né? Ela não é sócia, ela é apenas um familiar. E aí você vai remunerar, nesse exemplo, a minha filha, com base na função que ela está desenvolvendo na empresa familiar, ou pelo fato dela ser neta do dono. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Isso precisa ser tratado. Isso é importante. E a família, às vezes, ela quer resolver, mas ela não sabe como. Tá faltando você, contador, tá faltando você, administrador, tá faltando você, advogado, ir lá e lançar uma luz sobre esse tema. E lançar uma discussão e mediar essa conversa. Como é que vai, como é que nós vamos tratar do assunto da atuação dos familiares na empresa. Isso é uma cláusula especial, eu vou dizer que é uma cláusula especialíssima, né? É uma cláusula fácil de fazer, fácil, mas a família não consegue. Seja porque não conhece, ou seja porque, dependendo de quem coloca aquela questão na família, você está com interesse nisso, né? Você está comprometido com a determinada circunstância e você não tem isenção. Isso eu já ouvi muitos de familiares. Aí ele não tem isenção para falar sobre esse assunto, porque esse assunto lhe diz respeito diretamente. Mas quando o assunto é colocado aí pelo profissional, por você que está fazendo, né, essa mediação, você tem isenção. Você não tem interesse nisso, né? Você é o profissional. Então fica fácil você conduzir. E a própria família, ela chega numa redação, ela chega numa ideia, quero que seja desta maneira, né? Então, é de extrema importância constar aí, né, no protocolo, né, esta atuação dos familiares na empresa. Isso é uma cláusula especial, é uma cláusula muito, muito, muito importante e não pode passar despercebido, né? Tem uma outra cláusula que eu sempre trabalho, né, e que eu vejo os outros colegas, os outros profissionais também trabalhando, eu acho que é de extrema importância também, né? Quando eu digo, gente, cláusulas especiais, eu não estou exaurindo o assunto, né? Eu coloquei aquelas cláusulas, eu estou colocando aqui aquelas cláusulas que eu julgo importante, né? Mas isso vai depender de cada família. E eu estou apenas lançando uma luz sobre o tema para que você possa pensar a respeito, né? Essa cláusula faz sentido ou não faz sentido aqui para a família com a qual eu tenho trabalhado. Às vezes, em razão dessa cláusula, você tem um insight e tem uma ideia que você pode trabalhar aí com a família com uma outra cláusula, né? Uma coisa importante, uma outra cláusula especial importante, é a forma de entrada e saída dos familiares na empresa. Quando eu digo entrada e saída, é no contrato social. É da essência da sociedade essa possibilidade de você querer estar junto.
é como se fosse um casamento, não é? Sociedade é como se fosse um casamento, mas é um casamento corporativo, né? É lógico que eu tenho um maior respeito, um maior amor pelas minhas irmãs, né? Mas nem sei se eu queria ser sócio delas. Foi algo que uma sociedade imposta. Concorda comigo? Eu já tive situações aqui no meu escritório em que o irmão reclamou comigo. São 3 irmãos, né? E um dos irmãos disse, meu irmão não gosta de mim. Ele gosta muito mais do amigo dele do que de mim, etc. Aí eu pensei um pouquinho, eu disse, olha, porque o amigo você escolhe. Eu sou amigo de pessoas que eu gosto de verdade, né, que eu escolhi. Irmão você não escolhe. Espera-se que você ame seu irmão, que você goste de seu irmão. Você não escolheu ser irmão do seu irmão. Entende? Então, um assunto precisa ser entendido isso, né? Eu vou ser sócio de alguém que eu não escolhi ser sócio. Essa é a sociedade familiar. Por isso que esse assunto é deslumbrante. Por isso que esse assunto ele é envolvente. E você vai prosperar nesse segmento levando essas informações, levando essas indagações aí para os seus clientes. Olha, você vai dizer para a família, vamos definir uma cláusula aqui especial no protocolo familiar, a cláusula da entrada e saída de sócios. Você tem isenção para falar sobre isso, né? E essa cláusula precisa constar do protocolo familiar, porque é uma cláusula de extrema importância, né? Como é que eu entro para a empresa? Ok, eu, primeira geração, eu sou herdeiro do meu pai. Durante a vida, ele fez a sucessão em vida e eu fui alçado, eu fui levado à condição de sócio. Ok, eu entrei para a empresa porque eu era herdeiro, eu tinha uma potencialidade de herdar do meu pai. E aí, eu fui então colocado como sócio. Tá, beleza, estou sócio, eu tenho uma fração daquele patrimônio, eu tenho uma parte daquela empresa, mas aquele negócio não faz o meu coração cantar. Eu estou na outra vibe, eu não quero aquilo para mim, eu não quero ser sócio dos meus irmãos, eu amo meus irmãos, eu respeito a minha família, mas eu não quero ser sócio deles. Como é que eu faço para sair? Como é que, se eu tiver de ir embora, se eu tiver de mudar, se eu tiver de montar um outro negócio, como é que eu faço? Então isso, você, profissional, que está tratando aí com a empresa familiar, com a família empresária, você precisa deixar uma cláusula muito clara sobre isso. E aí você indaga para a família, como é que é esse negócio de entrar para a empresa? Na primeira geração é fácil. E se o neto, né, se um dos sócios, se um dos irmãos, segunda geração vier a faltar? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né, 2 filhas. E se eu faltar, as minhas filhas podem entrar na empresa que foi montada pelo avô delas, ocupando a minha função, ocupando o meu espaço? Como é que é isso? Ou as minhas filhas não vão entrar, porque não podem entrar, enfim. Como é que elas saem? Vou dizer, como é que é feito a liquidação daquele ativo, daquele haver dela? Então essa cláusula especial da entrada para a empresa familiar e da saída da empresa familiar tem que constar aí do protocolo. É muito importante. Esse assunto tem que ser enfrentado, tem que constar do protocolo familiar, porque é de extrema importância essa questão. Agora, e eu vejo também, e eu acho também com a cláusula
muito especial, e nós já temos, eu vejo isso eu li um livro chamado Empresas Brasileiras Centenárias, né? Tem muitas empresas centenárias no Brasil. E o que essa turma fez de diferente? Né? O que esse pessoal tem feito diferente? Educação dos herdeiros. Né? Então, se fizer sentido aí na família com a qual você tem trabalhado, vai trabalhar, você constar uma cláusula, constar uma forma, uma maneira de criar um comitê, de criar uma maneira para educar sucessores. Né? Não basta só ser filho do dono para estar aqui. Ele tem que ter uma formação. Como é que é isso? A família quer tratar sobre isso, né? Se alguém quiser fazer parte agora da empresa familiar, qual é a preparação que ele vai ter? Ou basta ser simplesmente filho do dono ou neto do dono para trabalhar na empresa familiar? Ele tem que ter alguma formação, ele tem que ter alguma expertise, alguma experiência em outra empresa. Faz sentido colocar essa cláusula especial aí no protocolo? Indague isso aí para o seu cliente. Pergunte para ele. Às vezes faz muito sentido. A gente trata muito isso aqui, né? A chamada educação de sucessores. Né? E a gente, vez ou outra, a gente cria até um comitê de educação de sucessores. As regras que vai ter, até uma ajuda mesmo, né? Às vezes a empresa familiar, para aquele herdeiro que verdadeiramente quer se dedicar e quer trabalhar na empresa familiar, e às vezes a empresa ela tem programa, inclusive, que ela ajuda na formação acadêmica daquele herdeiro, né? Para que ele possa, por exemplo, ter uma experiência em outras empresas maiores, no mesmo ramo de segmento, ou até ter uma experiência internacional, quando for uma família mais abastada, né? Então, são situações em que faz todo sentido tratar de acordo com a realidade aí da família que é seu cliente, né? É a chamada cláusula especial de formação de herdeiros, né? Então lance essa ideia aí para o seu cliente, né? Faz sentido colocar esta cláusula especial? Coloque, né? Isso é de extrema importância. E tem uma cláusula especial, gente, também, que não pode faltar, né? São várias as cláusulas, estou colocando aqui aquelas que eu julgo mais importantes, mas eu verdadeiramente eu sugiro que você vá lá no nosso blog, lá no ggsadv.com, e lá tem um artigo sobre protocolo familiar. E lá eu trato também disso. Então, a cláusula que não pode faltar: resolução de conflitos. Forma de resolução de conflitos familiares. Isso não pode faltar aí no seu protocolo familiar. É uma cláusula importante. Os conflitos, eles existem e você tem que tratar disso aí dentro do protocolo, né? A gente não quer o conflito. Ninguém quer ter conflito, mas o conflito ele faz parte da convivência humana, né? E se você verificar os inventários, os processos de sucessão, você vê que ele sempre vem acompanhado de muito conflito. Então, é muito importante que essa cláusula de resolução de conflitos familiares conste aí do protocolo familiar. Nós não queremos brigar, eu não quero que a família brigue, mas se houver um início de conflito, nós temos que ter uma forma de resolução, né? Vai ter um conselho de família, vai ter uma reunião. Como é que nós vamos resolver esse perrengue, né? Isso, você, administrador, contador e advogado, você tem toda a condição de administrar essa questão e fazer e construir uma cláusula, né, fruto da percepção que você
colhe aí do seu cliente, colhe aí da sua empresa, né? Não deixar de tratar desse assunto, não deixar de abordar a questão da resolução dos conflitos familiares. Gente, isso é apenas uma ideia, isso é apenas aquilo que a gente tem feito, são cláusulas essenciais. Evidentemente, existem diversas outras cláusulas que precisam também ser tratadas. Por exemplo, eu vou mencionar mais uma, por exemplo, tem família que coloca, por exemplo, sugere regime de bens para os filhos, para o casamento dos herdeiros, né? Tem família que entende que isso é muito importante e tem que constar aí do protocolo familiar, né? Eu vejo com alguma recorrência, né, dentro de protocolos familiares, a família então recomendando que os filhos, por exemplo, casem neste ou naquele regime de bem. Isso também é uma cláusula especial e muitas vezes, né, faz sentido você abordar isso aí com o seu cliente, com a sua família, né? Mas, conforme eu já disse, existem várias outras possibilidades, várias outras condições ou cláusulas que você pode e deve tratar, né? O certo é que você deve se aprofundar no assunto, né? Se inscreva aqui no nosso canal, gente. Você tá aqui, tem muito material gratuito. Eu faço isso aqui compartilhando a experiência que eu tenho, né? E não sou o dono da verdade. Aprendo muito com vocês, aprendo muito com as famílias com as quais a gente trabalha. E aí nós vamos aprimorando. E aprendo muito com os meus mestres, as pessoas, né, com as quais eu estudei, né, as instituições que eu participo, as instituições que fizeram parte da minha formação, que eu sou muito grato. E você, eu quero levar junto. Eu quero levar você para um outro nível. Eu quero que você prospere trabalhando com famílias empresárias, com empresas familiares, né? Aqui no nosso escritório, um protocolo familiar, a gente não cobra menos que 30 salários mínimos. No mínimo isso, só o protocolo, né? Você parcela, as famílias pagam, a gente não tem dificuldade de fazer esse tipo de cobrança. Então você que é advogado, você que é contador e quer melhorar ainda mais de vida ou quer descobrir um novo segmento para você aí aplicar na sua vida, cai para dentro da governança, venha fazer protocolo familiar conosco, venha discutir esse assunto, venha entender o universo da governança e venha prosperar. Gente, nós estamos chegando ao final da live, né, ao final desse bate-papo. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui, né, no 7h27 da manhã nós vamos estar aqui batendo papo, nós vamos estar aqui conversando sobre famílias empresárias, sobre protocolo familiar. Então, tá aí a dica, não se esqueça, anote aí, se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, né? Curta esse vídeo, curta esse material e compartilhe se isso fizer sentido para você. Até mais!